Irmãos e irmãs do canal Estandarte da Liberdade, sejam muito bem-vindos a este novo vídeo de apresentações do programa Brasil de Sião, onde toda semana a gente conhece mais sobre a igreja em algum estado do Brasil. Nós estamos seguindo a ordem alfabética, né? Nós começamos na primeira semana de janeiro com o estado do Acre. Hoje vamos aprender sobre a igreja no estado do Maranhão. Antes de começar a ver essa história, essa bela história, vou explicar um pouquinho sobre o estado do Maranhão, né? Vamos ver alguns dados sobre esse estado, como a gente faz cada semana com cada estado. E quero deixar desde já esse recado de você dar sua curtida, seu like, deixe seus comentários. Pode ser qualquer coisa nos comentários, dúvidas, se você tem alguma curiosidade, se algo não ficou claro, se tem alguma data, algum nome errado, algum local, por favor, isso não é nenhum incômodo pra gente, pelo contrário, é um prazer, um privilégio a gente ter os comentários de vocês. E se for para melhorar o conteúdo que a gente prepara aqui, vai ser muito mais bem-vindo. O estado do Maranhão é um dos estados mais antigos do Brasil, porque sua criação é de 1535, foi uma das capitanias hereditárias criadas pelos portugueses no início da colonização do Brasil. Sua capital é a cidade de São Luís. Sua população aproximada, né, essa estatística é de 2021, é de 7.153.262 maranhenses. E esse estado é dividido em 217 municípios. As fontes da pesquisa, né, para esse vídeo foram conseguidas pelo irmão Antônio Carlos, que é o responsável, o coordenador geral desse canal. E tem duas fontes principais, né? Uma delas é um texto acadêmico feito pelo irmão Marco Aurélio Silva, que hoje é presidente da Estaca São Luís, e foi uma monografia que ele apresentou no curso de História da Universidade Federal do Maranhão. O título dessa monografia dele é Cosmogonia Mórmon em São Luís do Maranhão, Gênese e Doutrina, 1983 a 2000. Vou deixar o nome dessa publicação aqui para quem quiser saber e quiser procurar depois. Eu acho isso muito interessante. E também publicações também foram consultadas para reunir essas informações aqui, né? Publicações da Lia Rola nas páginas locais, especialmente a de dezembro de 1989. A história da igreja no Maranhão não é no Maranhão, é na cidade de Southampton, Inglaterra, quase do outro lado do mundo. E por que isso? Porque foi nessa cidade inglesa onde a família Freitas, né, o irmão Eduardo Gomes de Freitas, que era membro da Marinha Brasileira, residia com sua família. Essa família tinha 6 membros, né? Tinha ele, sua esposa, Pedrina Vilar de Freitas, e os filhos Edna, Alice, Ediana e Sidney. Então foi aí, em Southampton, Inglaterra, onde essa família teve o primeiro contato com a igreja. Eles conheceram através de 2 sisters lá da missão Inglaterra Sul, e elas ensinaram a eles sobre o Evangelho restaurado em 1979. Eles foram batizados em 9 de junho de 79, todos menos o filho mais novo, Sidney, que não tinha ainda 8 anos de idade. E um ano depois, eles voltaram ao Brasil, foram morar no Rio de Janeiro e frequentaram a ala Encantado. E nesse momento, nessa ala, quando eles frequentavam essa ala, o irmão Freitas recebeu o sacerdócio de Melquisedeque. E depois, em 82, o irmão Freitas foi reformado da Marinha, e em 83 eles retornaram ao Maranhão, que era a cidade natal dele, em 22 de janeiro de 83. E foi aí que chegou essa primeira família da igreja no Maranhão. Não havia outros membros da igreja aí nesse local, ainda não tinha missionários. Os missionários, a missão responsável pelo Maranhão na época era a missão Recife, que é do ano 79, e eles começaram a realizar as reuniões em sua própria casa, né? Recebendo autorização, claro, da missão Recife para fazer essas reuniões no lar. E depois de um tempo foram se unindo a essa família Freitas outras famílias que tinham sido batizadas em outros estados e que se mudavam para o São Luís do Maranhão. Essas famílias foram contratadas, né, com a ajuda da missão Recife.
eram as famílias do irmão Alcebiades Tavares Dantas, sua esposa Jacira e as filhas Adriana, Fernanda e Raquel, que eram do Ceará, e da irmã Maria da Conceição Mendes Ferreira e seus filhos Harley, Morane, Flávio, Ricardo e Vitor, que eram do Rio de Janeiro. E eles começaram a se reunir com a família Freitas, né, formando algum volume de membros da igreja, de pessoas, e convidavam outros interessados, e chegou o momento de terem 50 pessoas nas reuniões sacramentais, né? Então, com o contato da Missão Brasil Recife, com a autorização do presidente da missão, eles puderam realizar reuniões e convidar o público, né, passando a não ser somente a reunião de uma família, de algumas famílias juntas para partilhar o sacramento no lar. Era uma reunião pública da igreja. E eles receberam também a autorização para batizar as pessoas que estivessem interessadas no Evangelho. Então, esse foi um passo muito importante, e aí sim a gente podia dizer que a igreja estava, de certa forma, autorizada, estava organizada com a autoridade devida no Maranhão. E, com o passar do tempo, foram se formando os primeiros ramos. O primeiro deles, obviamente chamado Ramo São Luís, né? Sempre se inicia assim com o nome da cidade. Ele foi organizado em 16 de junho de 1984. A primeira conferência da igreja em São Luís, que foi a conferência onde se organizou esse ramo, foi presidida pelo presidente Paulo Puerta, presidente da Missão Brasil Recife, e o irmão Eduardo Gomes de Freitas, aquele irmão pioneiro, né, foi chamado como o primeiro presidente desse ramo. Depois, pouco tempo depois, o irmão José Mirton Bezerra Júnior foi chamado como o primeiro membro do Maranhão a servir como missionário da igreja. O que é uma coisa muito importante, né? O primeiro membro da igreja a servir missão é um fato muito importante. Cada membro, na verdade, que serve missão é importante, mas o primeiro sempre tem um desafiozinho a mais, né? Ele serviu em São Paulo. Essa foto que vocês podem ver aí é da primeira locação do ramo São Luís. A história é de que em 1983, dia 1º de outubro, o presidente Everton, conselheiro da Missão Brasil Recife, visitou os irmãos de São Luís do Maranhão e autorizou a locação do imóvel para que se realizassem as reuniões de igreja nessa cidade. E um mês depois chegou a primeira dupla de missionários aí em São Luís. Essa dupla era o Elder Maurício e o Elder Pinheiro. E pouco tempo depois chegaram uma outra dupla, o Elder Souza e o Elder Baron. E essa outra foto aqui é da primeira locação do segundo ramo, do ramo Coab. Então, em dezembro de 85 foi dividido o ramo São Luís e criado o ramo Coab. E o presidente Eduardo Gomes de Freitas, que era o presidente do ramo São Luís, ele morava na área desse novo ramo e ele foi chamado para ser o presidente desse ramo Coab. E o ramo São Luís passou a ser presidido por outro irmão, Flávio Cardoso Gama. Depois de um tempo, o presidente Flávio Cardoso Gama mudou-se para Belém do Pará, era a sua cidade natal. O irmão Gilvan Mota Andrade foi chamado novo presidente do ramo São Luís. E depois foi dado início, foi a construção da primeira capela da igreja em São Luís, que, como era a regra da igreja na época, teve mão de obra voluntária dos membros de sua construção. Então, nessa foto aqui, ao meu lado esquerdo, vocês podem ver um momento, né, da construção da capela. Já está a estrutura aí quase concluída, né? Mas ainda estava em construção. E no final, aqui abaixo, a capela já construída, né? Vejam como ficou bonita. É muito interessante a gente ver foto da construção das capelas. A gente está acostumado a ver a capela já pronta, já bonita, com gente frequentando, com atividades, com isso, com aquilo. Mas eu sempre acho interessante ver a capela sendo construída. A gente vê que nem sempre existiu aquilo ali. Em algum momento teve que construir. Alguém fez um sacrifício para construir. Né? Milhares de pessoas no mundo todo pagam seus dízimos para se construir essas capelas. E eu, particularmente, sempre que posso, sempre que sei que vai ter uma capela a ser dedicada, eu vou lá para assistir a reunião de dedicação. Porque não é todo dia que acontece isso, né? E eu gosto de ver esse momento tão bonito, tão especial. Seja uma capela nova, uma capela que foi reconstruída, etc. Eu acho que isso sempre é um momento espiritual muito sagrado. E especialmente quando é a primeira desse local, né? Mostra o início
de uma nova época para a igreja aí. O estabelecimento das capelas, né? Uma presença física de um prédio da igreja. Isso tem um simbolismo e um poder muito grande. Então, continuando aí, no final dos anos 80, foi criada a missão Fortaleza e o Maranhão passou a fazer parte dessa missão Fortaleza, né? Dividiu-se a missão em Recife e foi criada a missão em Fortaleza. Então, por ter uma presidência de missão muito mais perto, né, e uma quantidade de missionários também maior, pôde dar mais atenção à igreja no Maranhão, e esse apoio foi muito importante para o desenvolvimento da igreja aí. O presidente da missão era o presidente Elvésio Martins, e ele designou um missionário de tempo integral, Ader Gabi, como presidente do ramo em São Luís. E depois, em 1990, o Evandro José Alves foi chamado como presidente do ramo São Luís. E depois, quando a ala São Luís foi criada, né, o ramo tornou-se ala, o irmão José Almir Alencar foi o primeiro bispo da ala São Luís. Ele ficou até 96, quando mudou-se para Fortaleza, no Ceará. Parece que todo mundo acaba se mudando depois de algum tempo. Não sei se isso é coincidência ou o que é, mas na minha ala também já aconteceu muito isso, né? De bispo ser obrigado porque se mudava. Acho que isso acontece bastante em todo lugar. Em 96, né, foi chamado novo bispo o irmão Paulo César Soares Saldanha. Ele liderou de 96 a 98. E no ramo Coab, o presidente Eduardo Gomes de Freitas, continuou como presidente de ramo, e depois dele foi chamado o Alder Comfort, também missionário de tempo integral, o irmão José Milton Bezerra Júnior, que tinha sido o primeiro missionário de tempo integral maranhense a ser enviado para a missão, né? Então veja como é importante mandar jovens para a missão, porque realmente eles que vão liderar a igreja depois. O irmão João de Deus Marques, Jean Cláudio Abreu de Araújo, que se tornou o primeiro bispo da ala Coab, quando ela foi criada em 95. Né? E depois, essa ala aconteceu uma coisa interessante, porque o nome dela foi mudado para a ala Pioneiros. E foi em homenagem aos pioneiros da igreja do Maranhão que moravam nesse local. E eu acho isso uma coisa única na história da igreja. O nome de uma ala não ter referência ao local, o nome de um bairro, de uma rua, de alguma coisa da cidade. Ser um nome em homenagem aos membros, né, aos pioneiros em específico. Eu nunca ouvi falar de coisa dessas. Para mim isso é uma novidade. Outro fato importante na história do Maranhão é que, sendo criado tantos ramos, né, que eu fui mencionando, em 10 de dezembro de 1989, às vezes eu falo rápido e me embanando todo, foi criado o distrito de São Luís, numa conferência realizada na Escola Técnica Federal, e foi presidida pelo irmão Elvésio Martins, o presidente da Missão Brasil Fortaleza. Foi criado mais um ramo nesse dia, o ramo Vinhais. O irmão Teodoro José da Silva foi chamado como o presidente desse distrito. Vocês podem ver aqui nessa foto o presidente da missão, o irmão Elvésio Martins, sua esposa, a sister Rudá Martins, e a presidência desse novo distrito, o distrito de São Luís. Outro fato importante na história do Maranhão é que, sendo criado tantos ramos, né, que eu fui mencionando, em 10 de dezembro de 1989, às vezes eu falo rápido e me embanando todo, foi criado o distrito de São Luís, numa conferência realizada na Escola Técnica Federal, e foi presidida pelo irmão Elvésio Martins, o presidente da Missão Brasil Fortaleza. Foi criado mais um ramo nesse dia, o ramo Vinhais. O irmão Teodoro José da Silva foi chamado como o presidente desse distrito. Vocês podem ver aqui nessa foto o presidente da missão, o irmão Elvésio Martins, sua esposa, a sister Rudá Martins, e a presidência desse novo distrito, o distrito de São Luís. E agora vou mencionar rapidamente a cronologia assim, das alas, das unidades atuais da Igreja do Maranhão, que é dividida em 3 estacas. A estaca São Luís, que é de 1995, a estaca Imperatriz Brasil, que é de 2008, e a estaca São Luís Leste, que é de 2016. Então vocês vão ver aí uma lista, eu vou narrando aqui essa cronologia para vocês. A estaca São Luís Brasil foi criada em 2 de julho de 1995. Ela é composta pela ala São Luís, criada em 83, ala Vinhais, criada em 89, ala São Francisco, criada em 90, ala Vila Palmeira, criada em 98, ala Itaquibacanga, de 2013, e ala Pinheiros, de
de 2018. Estaca Imperatriz do Brasil, né? Imperatriz é uma cidade muito importante no interior do Maranhão. Foi criada em 30 de novembro de 2008. E ela tem as alas Imperatriz, de 90, Jussara, ala Jussara, de 94, ala Alvorada, de 96, ala Açailândia, de 98, ala Bacuri, de 2001 e o ramo Vila Nova, de 2018. E a estaca São Luís Leste, criada em 21 de agosto de 2016. Ela tem a ala Pioneiros, de 85, ala Coatrac, de 94, ala Cidade Operária, de 96, ala Maiobão, de 2001, ala Jardim Tropical, de 2012 e ala Araçagui, de 2018. E uma coisa interessante sobre essas estacas é que elas foram criadas em momentos bem diferentes, né? A estaca São Luís de 95, a estaca Imperatriz de 2008 e a estaca São Luís Leste em 2016. Cada uma numa década diferente, mas todas elas têm também alas e ramos que são de décadas diferentes. Desde a década de 80, década de 90, década de 2000. Acho isso muito interessante, né? Porque todas elas têm um pouquinho disso, dessas alas mais antigas. Não tem uma estaca só com as alas antigas, outra só com as alas novas, não. Todas têm essa riqueza, essa diversidade muito grande. Antes de encerrar aqui esse vídeo, né? Eu já trouxe as informações que a gente tinha. Quero comentar um pouco, uma visão geral disso aqui, né? Toda semana tem um rapaz na minha ala chamado Dimas, que é membro novo. Ele batizou-se em setembro passado. Tem poucos meses de membro. E toda vez ele pergunta, e aí, qual é o estado que você vai falar nesse vídeo, né? Aí eu conto um pouquinho dos vídeos, né, que tem visto aqui. E eu acho muito interessante, assim, eu estava pensando, como é bom também para as novas gerações terem acesso a esses vídeos. Porque talvez eles não conheçam a história, talvez não conheçam nenhum pioneiro, né? Por exemplo, esse rapaz Dimas, ele é um pioneiro. Ele é o primeiro membro da família dele, né? E hoje eu vi a mãe dele na igreja, o irmão dele já foi uma vez na igreja. Ele é um pioneiro. Um dia, daqui no futuro, vai ser contada a história dele também. Quantas histórias mais vão ser contadas no futuro, né? Hoje a gente acha que pioneiros são, na nossa visão, né, são aquelas pessoas de tal época, mas de certa forma todos somos pioneiros. Então eu acho muito importante que essas histórias sejam preservadas para gerações futuras, para que elas se enxerguem também como pioneiros e vejam que essa criação de alas, de estacas, esse progresso. Imagine quando tiver um templo em São Luís, todo mundo contando muito mais histórias do que essa aqui nesse videozinho curto. Como vai ser alegre o compartilhamento da história da igreja. E eu acho, por isso que eu gosto tanto desse trabalho que a gente tem aqui, o meu Antônio Carlos pesquisando. Eu tenho essa responsabilidade de apresentar os vídeos, que eu fico às vezes até meio me sentindo estranho, porque são estados diferentes do meu. Eu sou de Pernambuco, vou falar de 26 outras unidades da federação diferentes da minha, né? Mas mesmo assim eu consigo sentir uma conexão muito grande com esses lugares, porque somos todos da mesma igreja, temos o mesmo Senhor, o mesmo batismo, a mesma fé. E por isso eu encerro esse vídeo hoje compartilhando com vocês esse sentimento de que a história da igreja realmente edifica a fé. E vendo essas histórias dos pioneiros, vejo que é interessante também, essa história, ou pelo menos boa parte dela, foi documentada num texto acadêmico, uma monografia apresentada na universidade. Então veja a que nível a gente pode chegar também. A história da igreja não serve para ser contada somente para nós mesmos. Ela pode ser contada para o mundo, para o universo acadêmico, para os jornais, para líderes políticos, etc. Por isso também acho bom a gente conhecer a história da igreja no nosso local, para a gente dizer para as pessoas, não, a igreja existe aqui em tal cidade, em tal estado, desde tal ano, tal época, a gente tem tantas alas, tantas cidades aqui. Eu acho isso muito importante também da gente conhecer a situação atual, né? Porque é história também. A história não é só aquele iniciozinho, né? As primeiras pessoas. Tudo o que acontece é parte da história. Eu acho que já estou falando demais, já estou me alongando muito, mas eu queria compartilhar isso com vocês, não só jogar informação e dados, e datas, nomes, lugares, pessoas, mas compartilhar também essas impressões. Muito obrigado, espero seus comentários, espero vocês no próximo vídeo. Assistam os anteriores se vocês não viram, compartilhem isso aqui com os membros que vocês conhecem, com não membros também, né? Seria bom se todo mundo do Maranhão compartilhasse esse vídeo com alguém que não é membro da igreja aí,
do seu estado, para que essas pessoas possam conhecer também a igreja no Maranhão. Muito obrigado, pessoal. Até mais.